Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa Papo Psi, com a psicóloga Valdeci Oliveira. Um bate-papo aberto sobre saúde. Papo Psi, o programa. Saúde e bem-estar juntos, vamos conseguir. Com Valdeci Oliveira, papo vai fluir. Cada passo dado, novos caminhos a seguir. É o programa da saúde, um sonho a construir. Ansiedade, quando a mente vive no futuro. Olá, minha gente querida, está começando mais um Papo Psi. Esse nosso espaço de escuta, de reflexão e de cuidado de todo o nosso sábado. Muito prazer, eu sou a psicóloga Valdeci Oliveira e hoje a nossa conversa é sobre um visitante muito comum que às vezes chega de mansinho e outras vezes atropela tudo por dentro. Como é o nome desse visitante? A ansiedade. Já falamos aqui em um determinado programa a respeito da ansiedade. Nós tivemos um papo por si mais técnico, onde nós falamos sobre a ansiedade, explicamos, fatores genéticos, biológicos, ambientais, falamos sobre a ansiedade no contexto o qual nós somos inseridos, enfim, falamos várias coisas bem interessantes. Ah, Val, mas eu não vi esse programa não, sério? Ah, vai lá na nossa playlist, da Web Rádio Sertão 09, no canal do nosso querido YouTube, lá você pode acessar, esse programa, você vai ter vários outros programas bem interessantes. E lá tem esse programa da ansiedade. Vai lá, ouve novamente, vai ser muito bom, viu? E para você que está chegando aqui agora, não me conhece não? Bom, eu já falei, eu sou a psicóloga Valdeci Oliveira, mas deixa eu me apresentar novamente, Nós estamos aqui desde o início desse ano de 2005, trazendo o nosso Papo Psi de uma forma bem interessante, trazendo com acolhimento e muito amor para você. Se você está chegando aqui agora, muito prazer. Mas para você que já nos acompanha, muito obrigada, tá bom? Obrigada por compartilhar, obrigada aí a galerinha que sempre tem divulgado o nosso trabalho, que tem compartilhado o Papo Psi, que tem sido aí um facilitador de conhecimento. Para nós é uma grande alegria ter você aqui com a gente, tá certo? E para você que nos acompanha em outros lugares, outros países, muito obrigada mesmo pelo seu carinho, pelo seu amor. O Papo Psi assim agradece de coração. Vamos continuar divulgando. Eu acredito que o conhecimento liberta, o conhecimento é transformador. E se você tem vivenciado alguma situação difícil, calma, tá? Você não está sozinho. Se você está vivo, se você está viva, tem jeito, desiste não. Sabe viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, na beleza de ser um eterno aprendiz. Somos eternos aprendizes, E assim a vida tem circunstâncias que são difíceis, passamos por situações adversas, muitas vezes passamos pelo furacão, Passamos por tempestades que às vezes parecem para nós que são tão intransponíveis, não é? Ou é só comigo, gente? É com você também, Eu sei que é com você também. Às vezes acontecem essas questões. Mas você não é isso, eu não sou isso. Nós passamos por momentos de adversidades, de circunstâncias difíceis, mas nós não somos essas circunstâncias, tá certo? Isso vai passar. Eu não sei qual é o momento que você está vivenciando agora, é um momento muito doloroso, mas para um pouquinho, vamos mudar a leitura? Vamos mudar a ótica? Talvez você esteja olhando isso com a sua história e tudo bem, A gente olha com o nosso olhar de tudo aquilo que nós vivenciamos. Mas que tal
nós começarmos a dar uma olhadinha do lado de fora da situação. Vamos pensar um pouquinho a respeito daquilo que nós estamos vivendo. Será que vale a pena? Será que o seu limiar de dor, de angústia e de tristeza é igual ao limiar de uma outra pessoa? Eu estava vendo um podcast a semana passada interessante, onde o mediador do podcast, ele falou algo interessante, né? Ele estava com um cara que eu gosto muito, né? E ele falou assim, o Paulo Vieira, né? Que é um rapaz que ele tem uns livros bem interessantes, assim, sobre desenvolvimento humano. E aí ele tava, esse mediador, né? Tava lá fazendo e tal, podcast. E aí ele falou assim, algo interessante. Ele disse assim, olha, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, 17 anos, quando eu quebrei, nossa, eu perdi tudo. Eu fiquei destruída. Eu achei que aquilo ali tinha acabado com a minha vida. Porque é difícil, né? Você ter uma família e você não ter comida para dar, você ser despejado. E aí ele foi falando das circunstâncias que ele estava vivenciando e da dor que aquilo foi para ele. Mas ele disse, hoje, né? Após todos esses anos que eu vivi tantas coisas e tal, eu entendo que aquilo ali foi o norte para minha vida. Porque se eu não tivesse vivido aquilo, eu não estaria aqui hoje. Porque foi aquele momento ruim que me deu força. Senão eu preciso lutar. Eu preciso descobrir o que foi que aconteceu. Eu não fiquei estagnado. E hoje eu estou aqui, né? Com várias outras empresas, me desenvolvi e estou ajudando outras pessoas a se desenvolverem. A questão é mudar o nosso olhar. E eu achei interessante, porque assim, às vezes nós passamos por certas situações e pra gente que está vivenciando, nossa, né não? Parece que só a gente está vivendo sofrimento. Nossa, parece que, sabe, tem um dedinho apontado assim, dizendo, é tu, é você, né? Mas quando a gente passa, você olha e diz assim, foi difícil aquele momento, mas eu cheguei aqui, não foi tão hoje e tal. E para esse cara, o momento que ele vivenciou foi muito difícil, foi mesmo. Ele achou que não tinha mais jeito, ele pensou em tirar a própria vida dele. E assim ele foi contando histórias que ele disse, para mim não tem mais jeito. Mas hoje, 10, 12 anos depois, ele olha para trás e vê aquilo como um ponto de guinada. Sabe, foi uma chave que virou na vida dele. Talvez se aquela empresa não tivesse quebrado, ele estaria aí com a empresa, mas não teria tanto sucesso, não somente empresarial como ele tem hoje, mas o desenvolvimento que ele tornou. Ele desenvolveu nele um projeto de transformação. Sabe, metanoia? Transformação mesmo. Uma metamorfose. Foi o que aconteceu com ele. E hoje ele pôde pegar tudo aquilo que ele viveu de ruim e transformar aquilo em vidas restauradas, que é o projeto que ele, né, ele realiza, trabalha e tal. Então, assim, talvez você hoje, né, talvez eu esteja falando com alguém que hoje está vivenciando um momento muito difícil. O dia D, né? Aquele dia que parece que a gente não quer nem levantar da cama, aquele dia que parece que tudo está dando errado, parece que nós somos o alvo do universo, né? Mas talvez esse dia seja um ponto de virada. Seja um dia sabe, de uma virada de chave mesmo. Pega isso e muda a tua ótica. Olha, talvez esse momento seja um momento ímpar para trazer grandes transformações na sua vida, certo? Vamos continuar falando sobre ansiedade, porque a ansiedade, ela está nesse meio, né? Quantas pessoas estão deixando de viver a sua vida ou achando que não tem mais jeito, porque a ansiedade está de uma forma desorganizada. E nós vamos entender, porque hoje o nosso tema é ansiedade, quando a mente vive no futuro. Você já sentiu aquele aperto no peito? Aquele pensamento acelerado, aquela sensação de que algo vai dar errado, mesmo sem saber o quê? Pois é. Ansiedade é como um alarme que ataca, ou que é alarmado sem incêndio. E hoje nós vamos falar sobre ela, sobre a ansiedade, acolher. O mundo tem andado ansioso, né? A gente tem visto os dias tão acelerados. E aí, às vezes, me faz pensar. Será que realmente são os dias que estão acelerados ou somos nós que estamos acelerados, né? Em um mundo que continuamos com 24 horas, 7 dias da semana, né? As pessoas estão andando tão assim, ao ponto de acelerar áudios,
do WhatsApp, porque não se tem mais paciência de ouvir, né, uma pessoa falando de uma forma devagar, não se tem mais paciência em ouvir áudios longos. Será que realmente são os dias que estão acelerados ou somos nós, né? É complicado, sabe? A gente precisa pensar sobre isso. Nós vamos acolher quem está sentindo, vivenciando e entender os caminhos possíveis para lidar com isso. Você quer lidar com isso? Você também tem vivido de uma forma ansiosa? Fala aqui para mim, comenta aí, fala aí nos comentários, tá certo? Deixa o seu comentário. A ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo e da nossa mente diante de situações que percebemos como desafiadora ou ameaçadora, mesmo que essas situações ainda não tenham acontecido. Do ponto de vista biológico, quando ficamos o cérebro, principalmente a região chamada amígdala cerebral, nós já falamos aqui sobre ela, né? Essa amígdala cerebral, ela envia sinais para o corpo se preparar para o perigo, ou seja, isso ativa o chamado sistema de luta ou fuga, liberando substâncias como adrenalina, o cortisol, que aumentam os batimentos cardíacos, deixam a respiração mais rápida e os músculos mais tensos. Por quê? Tudo isso seria muito, muito útil se estivéssemos fugindo, sei lá, de um leão na floresta, né? Mas o problema é que hoje o leão, o nosso leão muitas vezes é uma entrevista de emprego, uma conta para pagar, ou medo do que pode dar errado. Quantas pessoas estão com medo de que, mas não vai dar certo? E se não der? Tudo bem se não der. Quantas pessoas com perfeccionismo, né, não querem fazer tudo certo, não preciso acertar, porque isso não... Sim, e se você não acertar? Faz de novo, né? Mas se errar, errou. Vamos fazer novamente. Mas e se não conseguir? Vamos tentar de novo, né? Por que esse medo todo? Sabe por que esse medo? Ontem eu estava conversando com uma amiga, né? A gente faz um trabalho com mulheres e aí a gente estava organizando uma programação agora para o mês de outubro, né? Falando um pouco sobre... Eu sou também psico-oncologista, não sei se vocês sabem, deixa eu falar um pouco sobre as minhas especializações, né? Eu sou psicóloga com orientação psicanalítica, eu também sou psicanalista, né? Tenho pós-graduação na área da psicanálise, mas eu também tenho outras pós-graduações. Eu sou psico-oncologista, psicogerontologista, psicossomatista e também sou psicóloga hospitalar e da saúde. Essas são algumas especializações. E também sou grupoterapeuta. Agora eu estou fazendo duas pós-graduações na área das organizações. Estou trabalhando, né, fazendo essas duas especializações para trabalhar nas questões das instituições, com liderança, trabalhar com grupos, terapias grupais dentro das instituições, entendendo toda a performance grupal dentro dessas instituições, principalmente trabalhando com ênfase na liderança. Porque eu acredito que trabalhando líder, nós conseguimos trabalhar aqueles que estão ali direcionados por esses líderes, né? Então, eu estou fazendo um trabalho agora em duas especializações relacionadas a isso. E aí, nós estávamos conversando sobre uma das minhas especializações, né, a psico-oncologia. Eu gosto muito de trabalhar com essa área. A gente teve aí, infelizmente, né, a morte da Preta Gil, uma grande artista, e sofreu muito, lutou muito pela vida. E em um momento, com uma entrevista que ela deu ao nosso querido Pedro Bial, é uma entrevista emocionante, inclusive, né? Porque a gente viu assim, um sofrimento de uma pessoa que estava ali, todos nós estávamos torcendo, né, pela Preta, e é uma grande tristeza o falecimento dela, porque é uma pessoa que teve tanta garra, tanta vontade de viver, né? E de repente ter tido a sua vida ceifada jovem, com 50 anos, por um câncer totalmente inválido. Então, eu trabalho muito com isso. Eu estava até conversando com essa minha amiga, né? Porque uma outra amiga minha me chamou, Valzinha, olha, tem uma amiga minha que está vivenciando a situação do câncer e eu não vejo uma outra profissional como você. Porque você cuidou da minha mãe, eu cuidei dessa mãe dessa minha amiga, né? Eu fui psicóloga dessa querida. E assim, até o final, né, da vida ela teve metástase. O câncer foi para outras áreas do corpo e foi muito difícil. E antes de falecer,
ela fala para mim que ela só conseguiu vencer isso tudo por conta do acompanhamento psicológico. Isso a ajudou a falar sobre assuntos que ela não conseguia falar. Isso para mim é muito enriquecedor, né? Porque lidar com uma doença terminal, principalmente uma doença que já tem, né, um estigma tão grande, né, que é o câncer, não é fácil. E aí eu estava falando para essa minha amiga de ontem, essa outra amiga, a qual eu fui psicóloga da mãe dela, né? Que infelizmente hoje não está aqui mais entre nós, mas trabalhar com a questão da terminalidade e de tudo isso são questões que não são muito fáceis. Trabalhar com luto, com perdas, é uma dor que só quem passa, quem vivencia, né? E eu me lembro que quando eu estava terminando a minha faculdade, né, minha graduação em psicologia, na supervisão, né, a gente faz o estágio supervisionado, eu escolhi a minha abordagem, que era psicanálise, então meu supervisor clínico era um psicanalista, né, queridíssimo, o amor, assim, queridíssimo. E aí o professor, ele chegou assim, a gente chegou com a lista, né, eles chegaram com a lista de pacientes, e a gente vai fazer um papo psi aqui sobre psiconcologia, que é a minha paixão também, eu amo essa área. Então eu trabalho muito com a questão do adoecimento, das dores, tanto que nas outras áreas que tenho as minhas especializações, sempre o foco é perdas, lutos, ideações suicidas, então é uma temática que é muito difícil trabalhar, né? Porque lida diretamente com o sofrimento humano, com as perdas humanas, mas que por outro lado há uma beleza de ajudar aquele que está em um momento de sofrimento psíquico muito grande. E quando eu saio, né, da graduação, eu saio já com esse pensamento do que eu já sabia o que eu iria fazer. Eu entro na faculdade, quando eu inicio o curso de psicologia, eu entro com a ideia de quê? Que eu iria fazer psicologia para trabalhar na área educacional. Afinal de contas, eu era uma pessoa com deficiência visual e, sendo assim, participava de instituições onde eu percebia que era necessário um psicólogo ali. E essas instituições diziam, não, aqui não é lugar de psicólogo e tal, mas eu percebia a angústia de muitos colegas, nós conversávamos, e eu disse, poxa, eu pensava, né, poxa, se tivesse um psicólogo aqui, poderia acolher, trabalhar com temáticas, fazer grupos de acolhimento e tal e tal. Mas aquilo era vedado, né? Dizer que não era ali e tal, mas eu disse, não, então eu vou fazer o curso e eu vou conseguir ajudar pessoas. E nessa pegada, eu fui fazer o meu curso de psicologia, querendo ajudar pessoas dentro das instituições para pessoas com deficiência visual. Quando eu chego na faculdade, com essa ideia, ainda fiz um estágio em uma escola, né? Uma escola grupo 1 e grupo 2, fui auxiliar de uma psicóloga, né? Fui supervisionada por ela. Mas eu chego lá e entendo que não era muito a minha praia. Eu fui pega assim, pela psicanálise e o trabalho clínico, assim, fiquei apaixonada por tudo aquilo que eu poderia ajudar de uma forma até melhor, trabalhando diretamente com a individualidade, entendendo que seres subjetivos são únicos. E eu comecei a entender essas questões. E aí dentro da faculdade eu tive alguns pacientes e já no finalzinho da graduação, eu atendo uma paciente que chega os professores ficaram um pouco pensativos a quem dá essa paciente. E aí chega para mim, né, meu professor, olha, tem uma paciente aqui com uma especificidade e nós estamos precisando de uma aluna que tenha um nível de acolhimento, mas também de desenvolvimento pessoal muito grande, que faça análise. Eu queria fazer isso com você, porque eu conheço o seu trabalho, entendo a profissional que você já é, mas eu queria que você dissesse se vai ser possível para você, porque faça dentro das suas possibilidades. E porque nós precisamos também entender as nossas limitações, né? A gente não é super-homem, né? Eu não sou a Mulher Maravilha, eu também sofro, eu também sinto dor, eu também me angustio, eu sou um ser humano. A minha questão é aprender a lidar com as minhas angústias, é isso que nós ajudamos as outras pessoas, porque muitas vezes, não quero sofrer, não quero passar por essa angústia. Não, você vai passar, Lindinho, vai passar. A questão não é passar pela angústia, a questão é você aprender a lidar com ela. Porque a angústia é algo inerente ao ser humano, né? Está aí em nós. Faz parte da vida, né? Vamos passar por sofrimentos, por perdas, por lutos, por questões que muitas vezes vão ser muito caras para nós. Mas nós vamos vivenciá-las. E aí vamos fazer o que com isso?
E aí eu disse ao meu professor, disse, não, eu encaro. Ele disse, Valzinha, você tem certeza? Não vai ser fácil, não é uma paciente fácil, ela já está em metástase. Eu disse, não, tudo bem, eu quero. Aí eu preciso que você me ajude com os artigos, eu preciso pensar, porque eu nunca estudei sobre esse nível de sofrimento, eu preciso entender o que é o câncer, eu preciso compreender, né, a mediação entre mente e corpo, a questão psicossomática. Você me dá algumas ideias de textos e tal? Ele disse, não, tudo bem, te dou. E aí fui estudar, né, para aqueles que acreditam, eu acredito em Deus, né? Se você não acredita, me perdoe a minha experiência, tá certo? Fui orar a Deus pedindo ao Senhor, me ajuda, porque é uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que o Senhor ama. Eu sei que isso não vem de ti, então me ajuda a compreender para poder ajudar, né, essa pessoa. E aí eu tive o primeiro atendimento e foi muito difícil porque ela já estava em um estado bem complicado, mas ela ainda se falava, ela contava dos sonhos e nós começamos a formular algumas questões. E ficamos um semestre e meio em atendimento, chegou o final da minha graduação em dezembro, né? E aí eu encerrei, peguei o meu certificado, mas mesmo assim eu continuei dando atendimento. Eu conversei com meus líderes, meus professores. Eles disseram, olha, você tem que tomar cuidado, porque agora é por sua conta e risco, você precisa pegar o seu CRP. Mas eu disse, não é justo. Não é justo eu encerrar o atendimento com ela, porque a minha graduação encerrou, ela é uma pessoa, ela é uma vida. E o meu trabalho está ajudando nesse sentido. Eu não posso terminar e parar, porque eu, né, me formei e eu quero dar continuidade. E aí eles disseram, Val, mas nós não vamos poder te dar o suporte. Eu disse, Deus vai me dar, né? E eu vou continuar, né? E continuei, né? Conversando, né? Fazendo um trabalho terapêutico, não hoje supervisionada pela faculdade, mas um acolhimento humano, né? Porque eu achei desumano parar aquele atendimento, porque a faculdade tinha encerrado, estava dezembro, todo mundo estava de férias, né? Mas o sofrimento dela continuava. E assim, eu dei suporte, eu comecei a trabalhar por isso, depois eu fiz uma especialização em grupoterapia, porque eu comecei a querer trabalhar com a família dela também. As irmãs, o filho, pessoas que também estavam em sofrimento, eu também dava um suporte. E depois de um mês e meio, infelizmente, ela veio a óbito. Eu fiquei muito triste, muito abalada, né? Porque é um sofrimento, né? A gente acompanha toda a dor do paciente, a gente acaba aprendendo a lidar com isso, mas nós também somos seres humanos. Não existe super psicólogo, né? Mas eu fiquei muito triste porque ela tinha muita fome de vida, ela tinha muito desejo, muito sonho, ela era muito jovem, ela tinha 47 anos, tinha todo um projeto de vida, tinha tido uma vida, assim, muito sofrida, né? Uma mulher linda, mas que foi podada, assim, em seus sonhos, né? Por um marido extremamente tóxico, um marido, infelizmente, narcisista mesmo, no sentido mesmo do termo narcisista, mas que no finalzinho da vida foi livre, sabe? Enfim, dias passaram, a irmã dela entrou em contato comigo, Val, posso ligar para você? Eu disse, claro. E aí ela liga para mim. Quando ela liga para mim, ela diz, não, eu gostaria de ler uma carta para você, que se fulano achou. Eu disse, carta? Ela disse, ela deixou uma carta para você. E nessa carta, queridos, foi algo que mexeu muito comigo, né? E quando ela lê a carta, ela disse assim, dentre tantas coisas lindas que ela tinha escrito para mim, e assim, eu me emociono muito quando eu lembro, né? Porque ela disse assim, Val, você foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu gostaria tanto de ter te conhecido antes. Mas há pouco tempo que vivemos juntas, você me ensinou e me mostrou a beleza da vida. Você me ajudou e falou tantas outras coisas, sabe, queridos, que eu não consigo falar mais. Mas no momento ela disse assim, eu te peço uma coisa, Val, não para de trabalhar não. Cuida de pessoas que estão vivendo esse sofrimento do câncer. Porque você me ajudou tanto que eu tô partindo feliz. Que hoje eu sei quem eu sou. Mas eu peço que você continue. Porque você fez toda a diferença na minha vida. E fará a diferença na vida de muitas outras pessoas que passaram por esse sofrimento. Queridos, ouvir aquilo me trouxe uma sensação de, sabe, de
responsabilidade com o sofrimento humano de tantas outras pessoas, não como uma resposta para esse sofrimento, mas como outro ser humano, como uma outra alma que também sofre, para poder acolher pessoas, sabe? E ontem, conversando isso com essa minha amiga, que está vivenciando um transtorno de ansiedade muito, muito denso e tendo crises de pânico, ela me perguntou, né, no momento que ela estava muito de sofrimento, ela disse: como é que você consegue trabalhar com pessoas que estão vivenciando isso? Eu disse: eu não sei, isso é igual a Chicó. Só sei que foi assim. Eu gosto, não de ver o sofrimento da pessoa, mas de saber que o meu trabalho, de uma certa forma, está proporcionando para essa pessoa que já tem tanta dor um pouco de refrigério, de alegria, de acolhimento, de cuidado e de autocuidado. Então, assim, se você está vivenciando uma crise de ansiedade ou talvez algo que você não saiba como nomear, calma, sabe? Para um pouquinho. Você está viva, você está viva. Tem jeito. A ansiedade é uma emoção normal. A ansiedade é uma emoção maravilhosa que pode nos ajudar de uma forma criativa a antecipar eventos futuros. Mas quando ela está descompensada, aí sim é preciso ter um cuidado. Nós falamos do aspecto psicológico, né, do ponto de vista biológico, na realidade, mas vamos falar um pouco do aspecto psicológico. Do ponto de vista psicológico, a ansiedade é como se fosse um alarme. Ela tenta nos proteger, prevendo o que pode acontecer. Só que, em excesso, esse alarme começa a tocar sem motivo claro, e isso, sim, é que gera sofrimento. A mente fica projetada no futuro, antecipando problemas, criando cenários, acelerando pensamentos e impedindo a pessoa de viver o momento presente com tranquilidade. Então, a ansiedade não é uma fraqueza, nem uma frescura, nem nada que muitas pessoas dizem falta de Deus ou coisas do tipo, né? Ela é uma função do nosso corpo e da nossa psique. O problema aparece quando essa ansiedade ou essa função se desregula e passamos a viver em estado de alerta constante. Esse é o problema. Este é o problema. A boa notícia é que, assim como ela foi aprendida ou construída, ela também pode ser compreendida, acolhida e tratada. Com escuta, com apoio, com profissional, buscando um atendimento psicológico e também com um olhar mais generoso para si mesmo. Porque, sabe, queridos, as pessoas às vezes se cobram demais. Tenha certeza, quando você vê uma pessoa com um transtorno de ansiedade, há um sentimento de cobrança, de culpa muito grande, de perfeccionismo, sabe, de querer fazer tudo certo. E tudo bem querer fazer tudo certo, desde que você não se maltrate. E desde que você entenda também que você pode errar. E tudo bem por isso. Conta, né, a história científica que Thomas Edison, né, o inventor da lâmpada, enfim, diz que ele errou, né, segundo alguns artigos científicos, que ele errou durante, para fazer, né, a invenção da lâmpada e tal, para criar isso, ele errou 1000 vezes. E aí todas as vezes que alguém dizia: rapaz, você não tá vendo que não vai dar jeito? Você, toda vez que você está fazendo, está dando errado. Ele diz: não, só errei, só descobri mais uma forma de não fazer desse jeito. Então, assim, a persistência trouxe a grande criação do século, né? A lâmpada, a luz. Então, se você está embaixo de uma lâmpada, está aí debaixo de uma ideia de alguém que insistiu muito, que não desistiu. Vamos entender a diferença entre ansiedade natural e ansiedade patológica? Existe a diferença. A ansiedade comum é uma ansiedade que é um sinal de alerta, a mente no futuro, né? Porque assim, ela, como eu posso explicar?
essa ansiedade natural é uma ansiedade de emoção, como eu falei, né? É uma ansiedade que é extremamente natural do nosso organismo, que nos ajuda a nos modular, nos ajuda a nos prepararmos para eventos futuros, como, por exemplo, sei lá, nós vamos fazer uma prova no dia 10, digamos, 10 de agosto de 2025, né, o seu professor, o seu orientador, enfim, diz, olha, você vai fazer uma prova, vamos fazer turma, uma prova para o dia 10 de agosto. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai de cara para a prova ou você vai estudar antes? Você precisa se preparar de uma forma antecipada, não é não? Porque senão você vai tomar pau na prova, não é não? Mas aí, o que é que acontece? Vamos estudar. E o que é que você vai criar um momento, você vai se organizar de uma forma antecipada para estudar para essa prova, para o evento que vai acontecer no dia 10. Então, de uma determinada forma, você se antecipa estudando para que no dia 10, no horário determinado, você faça a sua prova com excelência. Mas muitas pessoas têm medo de, sabe, o pensamento acelerado sempre no futuro, com medo de algo que ainda nem aconteceu. E aí, é neste caso que a gente precisa tomar cuidado. Pessoas que vivem todo o tempo. E se não der certo? Aí eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E o coração começa. Aí, sabe por quê? São liberados hormônios dentro de você, que são hormônios que são preparados para luta ou fuga, para deixar o seu corpo preparado para reagir a questões que vão fazer mal a você. E isso é cansativo, né? Isso vai sendo desgastado, por isso é um cansaço, uma estafa muito grande. E precisa ser pensado sobre isso. Mas calma, tudo bem, tá tudo tranquilo. O Papo PC tá na área, né? Você está aqui com a gente está aprendendo, e isso é muito bom. Mas eu tenho mais dúvidas sobre isso. Não te preocupa, não. A gente está voltando daqui a pouco no nosso segundo bloco. Mas me diz uma coisa, como foi esse primeiro bloco para você? Você gostou? Vem cá, você aí do YouTube, você que está nos acompanhando nessa tarde, nessa manhã, madrugada, noite, seja lá qual for o momento que você ouvir esse programa maravilhoso, me diz, faz sentido para você? Você é uma pessoa ansiosa? Como é que está a sua ansiedade? Ela está normal, se preparando de uma forma antecipada para eventos futuros, normais, do dia a dia? Ou você está com medo exacerbado? Ou você tem medo de algo que você nem sabe se vai acontecer ou se não aconteceu? Diz aí pra mim, tá certo? Daqui a pouco a gente volta no nosso segundo bloco. Vai beber uma água, respira um pouquinho, mas não sai daí, tá bom? Senão eu vou ficar com saudades. Beijocos, até daqui a pouco. Acesse o canal da Rádio Sertão 09 no YouTube. Lá você encontrará as playlists de programas apresentados aqui na Rádio Sertão 09. Se inscreva no canal e compartilhe. Canal Rádio Sertão 09 no YouTube. Mais uma forma de comunicar o bem. Qual web rádio você ouve? A Sertão 09, com certeza. Eu ouço a Sertão 09, é claro. A minha web rádio favorita é a Sertão 09. A Sertão 09 é a melhor. Ouça de segunda a sexta-feira a partir das 13 horas o programa Semear, com Evangelista Costa. Louvor, meditação, mensagem, oração e muito mais. Programa Semear, semeando sementes de amor e fé. Rádio Sertão 09, a sua linha Tremedal Bahia, para o mundo inteiro ouvir. Imagine que a sua mente é como um navegador de GPS, só que com defeito. Ele começa a te mandar rota para lugares que você nem vai e ainda toca o alarme dizendo, tem perigo, tem perigo. Ansiedade é isso. É uma tentativa de se preparar para um futuro, vivendo em função dele e não do presente. Olá, eu sou a psicóloga Valdeci Oliveira e nós estamos voltando aqui no nosso segundo bloco. Para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação ter você aqui comigo, tá certo? Que bom que você voltou. E aí, você gostou do nosso papo de hoje? Fala para mim. Você que tá aí no YouTube, fala aqui nos nossos comentários. Comenta a respeito daquilo que você gostou. E outra coisa, não esquece de dar um like aí não, tá bom? Não esquece de compartilhar. Se você gostou, comenta, dá um like,
curte, compartilha. Fala com pessoas, olha, tem um programa na Web Rádio Sertão 09, que assim é top 10. Compartilha com seus amigos, compartilha também com os inimigos. Libera para pessoas, fala sobre a Web Rádio Sertão 09. Fica ligadinho aí em todas as nossas programações. Aqui nós temos programas maravilhosos. Temos o programa Semear, que fala sobre reflexões, falando sobre Deus, sobre amor, sobre questões maravilhosas. Também temos o nosso papo que fala sobre a deficiência visual, enfim, todas as outras deficiências, mas é um papo que o nosso querido evangelista traz aqui às 10 horas de todo sábado, falando sobre as questões vivenciadas com as pessoas com deficiência. Então, aqui na nossa Web Rádio Sertão 09 tem várias programações poderosas, maravilhindas, realizadas com todo amor e carinho, pensada com todo amor e carinho para quem? Para você. Aqui tu tem moral, como a gente diz aqui em Salvador. Tu tá botando moral, tá vendo? Nós amamos você. Aqui é a psicóloga Valdeci Oliveira com muito carinho e amor, tá bom? Val, mas como é que eu faço para falar com você? Que ótimo que você fez a pergunta. Quer o meu número de telefone? Quer mesmo? Quer o meu WhatsApp? Vou passar para você aqui agora, tá certo? 71, que é a pessoa aqui é de Salvador, né, Eliana? Soteropolitana da Gema, como a Eliana gosta de brincar comigo. 71988606425. 71, o DDD de Salvador. 988606425. Manda uma mensagem, fala comigo se você tem alguma dúvida, se você tem vivenciado alguma questão que às vezes você não sabe como lidar e você quer uma ajuda. Vamos lá, estamos aqui disponíveis para te ajudar, tá bom? A gente te encaminha, fala sobre o profissional que pode te ajudar sobre isso e também a gente conversa sobre assuntos e trazemos reflexões juntos. Vamos pensar a respeito daquilo que está te trazendo dor, vamos pensar a respeito daquilo que às vezes você não está conseguindo solucionar. Juntos somos mais fortes, não? Vamos que vamos. O meu Instagram é @psicóloga Valdeci Oliveira. @psicóloga Valdeci Oliveira. Sintomas físicos e emocionais. Tem isso? Tem sim. Pessoas que vivenciam uma crise de ansiedade, elas começam a sentir no seu corpo físico dores, reações que, né? Assim, eu conheço pessoas que vão para UPAs, para atendimentos clínicos com médicos, dizendo, não, doutor, estou infartando, eu estou passando mal. E aí, quando o médico olha, vê os sintomas, né, ele pega todo o histórico do sintoma, ele percebe que é uma crise de ansiedade. Como que, por exemplo, Val? Aumento dos batimentos cardíacos, dificuldade de respirar, pensamentos repetitivos ou intrusivos, né, aqueles pensamentos que invadem a mente sem a pessoa querer. Tensão muscular, insônia. Muitas pessoas falam isso, né? Eu não consigo dormir, trocando horário, troco o dia pela noite, parece até bebê, né? Eu troco o dia pela noite, às vezes não consigo dormir, fico acordada, isso me deixa estressado, deixa mesmo, porque o sono é um regulador normal do nosso organismo. Nós temos um relógio biológico. Como é que funciona esse relógio? É um ciclo circadiano. Dentro de nós existe um reloginho. E esse reloginho gira com as suas 24 horas. Então, assim, quando é dia, o dia começa o quê? Das 4, 5 horas da manhã, o seu corpo já começa, assim, a liberar hormônios, tipo, tá na hora de acordar. Tá na hora de acordar. E aí esses hormônios são liberados para quê? Para que você, com a luz do sol, por isso que a gente precisa ter luminosidade dentro da nossa casa, né? Dos ambientes onde nós moramos. Porque nós precisamos da vitamina D. Vitamina D é vida, né? Há uns meses atrás, eu por trabalhar o dia todo, assim, dentro de casa, né? E aí eu montei um consultório para mim, um lugar extremamente acolhedor, um local onde eu fique sozinha, ou com um lugar que o som é abafado para que não venha incomodar, né? As pessoas que estão ali sendo atendidas por mim. E para que essa pessoa se sinta acolhida, né? Por isso que às vezes quando eu falo do papo, eu venho para um lugar mais arejado. Sabe que às vezes você pode até ouvir pessoas conversando, porque eu venho para uma sacada aqui
da minha casa e gosto de ficar ouvindo barulhos de pássaros, sabe? De tomar um banhozinho de sol. E aí, durante esse tempo, né, alguns meses atrás, eu tava me sentindo muito fraca, cansada, desmotivada. E aí meu marido ele falava assim, menina, tem que ver o que é isso, você tá muito cansada, eu só queria saber de ficar deitada, sabe? Aquele, como diz aqui na Bahia, né, em Salvador, uma maresia, gente. E aí aquele cansaço, disse, não, tem alguma coisa errada, né? Tô na academia, tô me alimentando de uma forma correta, tô tentando dormir nos horários certos, o que é que tá acontecendo com o meu corpo? Aí eu fui procurar um endocrinologista, né? E quando eu fui na endocrinologista, uma pessoa maravilhosa que me indicaram, a minha nutricionista, disse, olha, Val, tem uma endócrino que você vai amar. E tal, eu disse, então passa pra cá, mulher, o contato dela. E aí quando eu fui pra essa endócrino, maravilhosa mesmo, paguei a consulta e tal, e quando eu cheguei lá, ela fez, vamos lá, vamos ver como é que tá essa taxa hormonal. Olhou todos os hormônios, graças a Deus estavam todos bem, mas só tinham duas funções que não estavam bem legais. E ela disse, Val, como é que tá o seu ferro? Eu disse, como assim? Ela disse, você tem se alimentado de feijão? Feito isso, se alimentado disso, foi falando assim, não gosto muito não. Ela disse, pois é, comer mais feijão, mocinha. Porque o seu ferro tá baixíssimo e falou a taxa que tava. Eu disse, nossa, ela disse, por isso que seu cabelo tem caído, a unha não tá fraca não. Eu disse, tá, o cabelo queda de cabelo e tal. E a gente que é mulher, né, cabelo né, sim. E aí a marca, né? Marca feminina. Ó. Eu disse, meu cabelo tem caído, mas eu pensei que era falta de queratina, algo do tipo. Ela disse, não, a queratina tá ótima. O problema tá no ferro, então vamos aí suplementar esse ferro. Eu disse, beleza. Aí passou uma vitamina com ferro, né? Me passou um suplemento do ferro. E eu tomei. Ela disse, outra coisa, tá tomando sol? Não, mocinha. Eu disse, gente, tem assim, tipo... tem não. Aí ela disse, por quê? Eu disse, doutora, assim, eu trabalho o dia todo dentro de um consultório. E quando eu já saio praticamente à noite, só saio mesmo pra cuidar de alguns afazeres domésticos e mulher se vira, né, não? É comida, é café, é casa, é roupa, é um monte de coisa, a gente tá ali. E aí, entre os intervalos, a gente vai aproveitar. E cadê o sol, né? Eu disse, realmente, eu tô muito relaxada com isso. Ela disse, pois é, vou ter que suplementar a vitamina D, porque a sua vitamina, eu disse, vixe, está abaixo do subsolo, né, não? Ela tá perto da China. Eu disse, nossa, Jesus! Aí ela ficou rindo, ela disse, não, vamos suplementar. E aí passou uma dose muito alta, né, 5.000 de vitamina D. Eu disse, nossa, é uma dosagem muito alta, não? Ela disse, sim, é alta, porque a sua vitamina D tá abaixo do subsolo, como você falou. Tá muito baixa. Precisa tomar essa suplementação também, sol. Algo de graça, né, gente? Que a gente nem liga, né, não? O sol tá aí gratuito. E eu tive que pagar. Eu disse, pois é, então tem que pagar meu preço. O erro foi meu. E aí eu disse, conversando com a minha personal, né, da academia, disse, olha, a doutora falou assim, amém, cara, e sol aí de graça. Mas a gente às vezes vai fazer uma coisa, vai e esquece de coisas tão importantes, né? E aí ela pegou e me ensinou, olha, Val, ela é holística, né, minha personal, ela disse, quando você tomar banho de sol, pegue a palma da mão, coloca pra cima, porque os raios solares entram com mais rapidez quando nós estamos com a palma da mão, né? Então fica aí a dica, tá? E eu comecei a fazer isso, e eu percebi que de uma forma incrível, parecia passe de mágica. Assim, gente, eu fui tendo energia, vitalidade, tava conseguindo dormir cedo, acordar cedo, e cheia de energia. E aí meu marido ficou rindo, né? Disse, gente, o que é isso? Eu disse, pois é, meu filho, vamos embora. E aí a gente tem hoje, né, essa organização de acordar num determinado horário, a gente estipulou horários, né? Tanto eu quanto ele, disse, olha, a gente vai fazer isso. Ele, não, tudo bem, ele é super geração saúde, ama isso, né? Eu disse, olha, a gente vai tomar mais alguns chazinhos, a gente vai incluir isso no nosso almoço, vamos incluir, o que é que você acha? Ele disse, por mim, tudo bem, tá ótimo. Amei essa lista, né? Porque a gente aqui em casa, a gente trabalha muito nisso, né? Em concordância. Eu digo, amor, o que é que você acha disso aqui? Ele disse, não, gostei, vamos acrescentar. E aí eu disse, não, vamos fazer dessa forma, desse jeito. Ele disse, tudo bem. E a gente acrescentou, acordamos em determinado horário. Tem hora que dá vontade de ficar na cama, gente. Eu digo 1, 2, 3 e vai. E aí a gente vai, faz o nosso exercício, toma banho de sol, nos alimentamos de alimentos mais saudáveis, né?
A gente vai, cada um, a gente tem esse tempo para conversar, né? Para conversar sobre o nosso dia, de fazer a nossa oração juntos, depois cada um vai pro teu canto, vai trabalhar, quando tá perto de meio-dia a gente vai almoçar, senta, conversa, e aí a gente cria uma rotina nisso, né? Porque é necessário, né? Porque nós precisamos cuidar desse relógio circadiano, senão o nosso relógio biológico ele fica totalmente desestruturado. E uma das coisas que acontece, principalmente para que a ansiedade ela venha circadiano o relógio, viu, gente? Eu errei o termo. Desculpa, mas uma das coisas que acontecem, principalmente para que a ansiedade venha estar descompensada, é a falta de sono, sono desregular, a alimentação, hormônios que são liberados de forma errada por conta do nível de estresse, como o cortisol, por exemplo, né? E a adrenalina, que às vezes são liberados. Eu já vi pessoas que são extremamente elétricas à noite, e dizem, não, mas eu gosto mais da noite. Não, mas à noite, dentro de você, tem um reloginho que foi formado para desacelerar, porque você precisa dormir, até porque o seu cérebro precisa fazer um trabalho de quê? De reposição e de liberação. Ali ele vai fazer o trabalho de limpeza das suas memórias. Ele vai tirar tudo aquilo que não é importante para as suas memórias e selecionar somente aquilo que é importante. Senão a gente piraria, né? É muita coisa que a gente vivencia cada dia. Então não tem como. Mas para que isso aconteça, você precisa dormir bem, você precisa beber bastante água, você precisa se alimentar de alimentos saudáveis e não alimentos industrializados. Eliminar açúcar, esses açúcares refinados. Tudo que for refinado, tira da tua lista, né? Tudo que for industrializado, toma cuidado. Eu sei que a gente vive, principalmente quem vive, né, em cidade grande, coisas do tipo, a gente tem muito alimento industrializado, até porque a gente acaba, assim, não perdendo tanto tempo, né? A gente gosta de pegar uma coisa industrializada, vai lá no micro-ondas e tal. Eu não suporto micro-ondas, né? Me desculpem aqueles que amam, mas você não imagina o que aqueles raios que saem daquele micro-ondas podem fazer com o seu alimento, e aquilo é um monstro dentro do seu estômago. Eu tenho estudado um pouco sobre o intestino, porque eu passei, né, o ano passado por uma questão de dores muito grandes no estômago. Eu tive que fazer um tratamento holístico, né? Eu optei por fazer de uma forma holística, trabalhando mente e corpo. Eu ia precisar me submeter a uma cirurgia, mas eu disse, eu não vou me submeter a essa cirurgia, eu vou trabalhar de uma outra forma, e graças a Deus deu tudo certo. Eu fui curada desse problema que eu estava no estômago, desacelerei, porque eu entendi que não está acelerado, sou eu que estou acelerada, não era eu que estava. Então, eu comecei a estudar mais sobre o intestino. E a gente tem mais terminações nervosas, né, dentro do nosso intestino do que em outras regiões do nosso corpo. Então, não é somente você trabalhar a mente, é você trabalhar o total. Trabalhar a tua espiritualidade, para aqueles que acreditam. Espiritualidade não é somente religião, é aquilo que você acredita, né? A sua mente é como o timoleiro que vai te levar a navegar em meio ao oceano. Agora, seja um oceano bravio, né, com as tempestades e tudo aquilo que vai nos atravessar, ou um oceano calmo, né? E essa mente, ela vai te levar para tudo isso. E vai ser essa mente que será responsável para que você tenha bons resultados em meio a isso. Mas você também tem um corpo. O seu biológico precisa estar organizado, porque o seu corpo não vai te dar aquilo que você não está suplementando. Se você está se alimentando de coisas ruins, o seu corpo ele não vai ter como passar para você coisas boas, porque ele não tem energia suficiente para isso. E a gente precisa suplementar, a gente precisa se alimentar de coisas boas. Tem pessoas que não conseguem beber água, né? E você precisa beber no mínimo 2 litros. E não é qualquer água, é uma água boa, uma água de qualidade, uma água que seja alcalina, né? Uma água que tenha bons fluidos, né? E a gente precisa se cuidar. Então, não é somente cuidar da mente, é cuidar também da mente, mas também cuidar do nosso corpo. Nós também precisamos dar esse suporte físico para nós, exercícios físicos, acordar em horários estipulados, sabe? Ter uma boa
atividade mesmo, motora física, alimentação, banho de sol. E depois que eu comecei a fazer essas coisas, eu comecei a ter uma noite melhor de sono. O meu nível de estresse diminui bastante, porque a gente vem de uma época de pandemia, então a gente ficou muito acelerado. Eu comecei a ter muitos pacientes, e aí eu começava a não ter tempo para me alimentar bem, não me alimentar de uma forma saudável. Eu acordava muito cedo, às vezes atendia pacientes em outros países, né? Já atendi pacientes em Portugal, Espanha, Estados Unidos, então assim, já alguns países da África, então eu tinha horários, o horário, né, diferente daqui, o fuso horário, né, assim, muito diferente. Uma vez eu mesmo fui atender uma paciente da França, e lá acho que é 4, 5 horas, então, de diferença daqui do Brasil. Eu tive que ficar acordada de madrugada, então assim, eu estava com o horário totalmente descompensado, né? Aí eu tive que me reorganizar, me reprogramar para voltar, porque eu estava com um nível de ansiedade muito alto. Então, sou eu que sou responsável pela minha vida. Se eu posso melhorar alguns hábitos, eu necessito. Porque senão a gente coloca a culpa na ansiedade e não se escuta, não para escutar esse sintoma. O que é que essa ansiedade está querendo me dizer? O que é que está acontecendo na minha vida que eu estou tão acelerado a ponto de me preocupar tanto, ter tanto medo? É isso que a gente precisa, sabe, parar para pensar. O corpo fala o que a mente não sabe nomear. É isso mesmo. Muitas vezes a ansiedade começa no silêncio e termina no corpo. É. De onde vem a ansiedade? Às vezes a gente precisa perguntar pra gente, de onde é que tá vindo essa ansiedade? O que é que tá acontecendo comigo? Por que eu tô tão acelerada? Por que eu tô dessa forma, né? A gente tem um foco psicanalítico, é a minha abordagem. Eu quero falar com você um pouquinho sobre isso, né? Expectativas exageradas. A psicanálise traz que muitas vezes nós colocamos expectativas exageradas no outro. A gente espera muito do outro. E a gente é responsável por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós pensamos ou por aquilo que nós falamos. Mas nós não somos responsáveis pelo que o outro fala, pelo que o outro pensa ou como o outro se comporta. E muitas vezes a gente coloca expectativa no outro. Quer ver um exemplo? Quando eu casar, eu vou casar com fulano, eu vou ser feliz. Fulano é sabe? Eu quero ser feliz, eu amo fulano. E aí você projeta todo o seu amor, toda a sua dedicação. Você acha que fulano vai agir com você como você gostaria. Ou seja, você olha para o outro com a sua ótica. Mas às vezes é muito pesado para o outro, porque o outro às vezes não sabe o que esperar de você. Ou o que fazer por você, ou como superar a sua expectativa, né? A gente, casamento, né? A gente espera, porque, poxa, mulher tem muito isso, né? Ciclaninho não fez isso comigo. Mas você pelo menos falou a Ciclaninho o que você queria? Não, mas ele sabe, ele tá vendo. Por que ele não fez? Porque ele não sabia. Né? Mulher tem muito isso de achar que o marido, o namorado, o noivo tem que agir de uma certa forma, mas ele sabe, eu tô sofrendo, tô vindo por isso, mas tu falou pro cabra, criatura. Não, e como é que tu quer que ele adivinhe? Difícil, não é não? Pressão por controle. Tem pessoas que querem controlar tudo. Tudo tem que estar sob o seu controle. Sobre o seu controle. E se sair do controle, a pessoa desorganiza. Vira o cabeção. Fica angustiada. Porque eu não sei o que fazer. Tudo bem, nem todo mundo sabe o que fazer. E você também não precisa saber tudo. A gente vai aprendendo na jornada com erros e acertos. Medo da rejeição, fracasso, abandono. Muitas vezes as raízes que estão aí desorganizando essa ansiedade está lá atrás. O medo da rejeição, o medo do fracasso, o medo do abandono por um lugar conhecido. Pessoas que vivenciaram muito fracasso, medo do abandono, rejeição, acabam tendo medos exagerados e querem sempre dizer sim, sim para os outros e dizem não para si mesmas. Sabe, quando você sempre diz sim para outra pessoa, você já está dizendo não para você. Porque às vezes você quer dizer não, mas diz um sim só para agradar o outro. Mas aí sim se desagrada. E você, como é que fica nessa história? Exigência de perfeição. Tem pessoas que querem ser perfeitas o tempo todo. E isso não é bom.
Na psicanálise, entendemos que a ansiedade pode ser a expressão de conflitos internos não simbolizados, ou seja, uma tentativa do sujeito de manter o controle sobre o imprevisível. Mas me diga uma coisa, como controlar o que ainda nem aconteceu? É aí que a mente se cansa. É aí que causa o cansaço. É aí que causa a estafa. Ai, e agora, Val? Você falou sobre tudo isso, mas como lidar com a ansiedade? Calma, calma, vamos embora. Vamos ter algumas dicas e vamos embora? Nomear o que sente. Isso traz o afeto para a consciência. Quando você nomeia o que você está sentindo, para um pouquinho, a Joãozinho conversando, meu bebê. Sabe, se você está sentindo alguma coisa, fale sobre o que você está sentindo, traga nome. O que é que você está sentindo? Fale sobre isso, colocando nome. Técnicas de respiração. Respira. Inspira pelo nariz e expira pela boca, sabe? Começa a visualizar o ambiente ao seu redor. Toca em coisas. Senta. Uma técnica que eu gosto muito, assim, né? Que eu aprendi em um curso de respiração, de meditação guiada. É algo bem interessante de você sentar em uma cadeira e você se posiciona com os pés, assim, firmes no chão, com a perna aberta, uma do lado da outra, mais um pouco assim aberta, e as mãos em cima das suas pernas, uma mão no joelho, não vai dançar igual eu tio não, viu, tá? Mas uma mão no joelho, assim você sentado com as costas ereta, bem reta, e aí você coloca a cabeça firme, olhando para o horizonte, e sente o ambiente, escuta as coisas que estão acontecendo ao redor. Respira, coloca uma música bem gostosa, um som de águas. Tem gente que gosta de águas com cristais, tem gente que gosta de som de chuva, né? Enfim, aquilo que você gosta, uma música. Eu amo música, viu, gente? Então, aqui em casa é tudo musical. Então, eu respiro, né? Puxo o ar pelo nariz, seguro uns 5, conto 1, 2, 3. Isso com, se você quiser ir falando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai soltando e contando também. Soltando e pensando, né? Contando num pensamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respira novamente, segura o ar, conta até 6 e solta. Vai fazendo isso, porque você pode ter gente que diz, Val, tem paciente que diz, Val, pelo amor de Deus, parece idiota, eu vou ficar respirando. Isso não adianta. Adianta, porque se o seu cérebro foi alarmado pela amígdala, que tem alguma coisa acontecendo, quando você respira de uma forma pausada e expira também de uma forma pausada, o seu cérebro vai se tranquilizar. Ele vai dizer, olha, peraí, tá tudo tranquilo. Se ela tá respirando assim, se ele tá respirando assim, não tem perigo. Então, pessoal, desarma, solta as armas, volta ao normal, se reorganiza. Aí o organismo vai todo se preparar novamente e vai ficar de boa como um patinho na lagoa. Vai conseguir ficar bem, ele vai fazer um processo de homeostase, ele vai reorganizar tudo, liberando hormônios da paz, hormônios do amor, hormônios da tranquilidade. A respiração é extremamente importante. Evitar excessos de estímulos, como informação, redes, cobranças, etc. Tem pessoas que assistem esses programas, eu não tenho nada contra, porém, contudo, entretanto, programas de jornalístico, né, que passa morte, roubo, destruição o tempo todo. Tem gente que tem medo de ir na esquina, porque assiste tanto programa de morte, de assalto, não. A mãe de uma amiga minha, a sogra de uma amiga minha bem interessante. Ela, quando a gente diz, vai sair pra trás, não, minha filha, cuidado, porque lá teve um assalto assim, teve lá, e disse, eu lá quero saber de assalto, eu vou sair e não vai acontecer nada comigo. Vamos colocar Deus na frente e a gente vai caminhar.
né? Então, assim, as pessoas ficam assistindo esses programas que tem muita mãe, mas o mundo tá violento. Eu entendo que está, mas quantas vezes a violência aconteceu com você? Você já morreu? Já foi assaltado com um revólver na cabeça e foi morto por isso? Porque talvez você que está me ouvindo, querido ouvinte, talvez você já tenha sido assaltado, você já tenha vivido situações assim, mas você está aí de pé, né, não? Então, não significa que o que está acontecendo na televisão vai acontecer com você. É claro que nós precisamos tomar os devidos cuidados, né? Não estou dizendo sobre isso, mas são jornais que são tão sensacionalistas e que vivem disso, dessas informações, ganhando seu dinheiro e tocando terror. As pessoas estão em pânico, com medo de sair, se trancando dentro das suas casas, um medo exagerado. E realmente as coisas estão difíceis, mas nós precisamos viver. E aí, vamos fazer o que com isso? Tomar, sim, os devidos cuidados, mas não precisamos estar em pânico. Buscar ajuda profissional. A psicoterapia ajuda muito. Em casos de pessoas que estão vivenciando o sofrimento psíquico do transtorno da ansiedade, a gente vê muitas vezes, né, a gente escuta, porque ansiedade, crise de ansiedade, mimimi, é falta de Deus, você precisa rezar mais. Você precisa orar mais. Você precisa se confessar. Deve ser alguma coisa escondida aí. Fala com o padre. Fala com o pastor. Fala com o pai de santo. Fala com o seu líder religioso. Deve ser alguma coisa que não está legal. Sabe, as pessoas sempre têm uma receitinha, né? E tudo que nesse momento que você está vivenciando de dor, que você não quer, é receitinha. E não existem receitas, queridos. Não existem receitas. Você está vivendo sua dor e acabou. O que a gente traz aqui? Algumas dicas que são possíveis. Mas se você não conseguir sair disso, busque um atendimento psicológico. Existem profissionais de excelência que são preparados, capacitados, especializados para trabalhar com isso. É um trabalho com um profissionalismo, com teorias, métodos, regras, práticas, e que vai te trazer um bom resultado. Espiritualidade também pode ser um refúgio saudável. Se você congrega em uma igreja que é acolhedora, onde os líderes entendem que nós não somos somente seres espirituais, mas que nós possuímos uma alma e também habitamos em um corpo, que o nosso corpo bio, também se organiza com vitaminas, com sais minerais, com uma boa alimentação, com uma boa água, com noites belíssimas de sono, com colocar o pé na terra, tomar vitamina D, se expondo ao sol, fazendo exercícios físicos, mas que também você tem uma psique, você precisa entender as suas relações, compreender a sua história de vida, se perdoar, não andar em culpa nem condenação. Se você estiver em um ambiente que seja holístico, que o líder espiritual, né, possa entender e abarcar todas essas questões, a espiritualidade é um bom resultado também. Porque nós precisamos estar embaixo de boas influências, queridos. Nós precisamos andar com pessoas que não sejam perfeitas, porque perfeição não há em nós. Mas pessoas que pelo menos assim sejam menos tóxicas possíveis. Precisamos estar em ambientes que possamos ser facilitadores e também estar com pessoas que sejam facilitadoras deste lugar. Uma boa rede de ajuda, uma boa rede de relações podem nos ajudar e muito. Lidar com a ansiedade não é parar de sentir, é aprender a não se deixar dominar. É como aprender a surfar a onda ao invés de se afogar nela. Se você se identificou com tudo isso que eu falei, respira fundo e se diz: eu estou aqui, eu preciso de ajuda. Eu estou aqui agora. O presente é real. Só o presente é real. O futuro a gente constrói com calma. Um passo por vez. Se sua mente insiste em correr para frente, lembra disso. Você não precisa viver em alerta o tempo todo. Você precisa e merece viver com leveza. E o agora é um bom lugar para começar. Nos vemos no próximo Papo Psi. E até lá, cuida de você. E lembre-se, sem pressa.
Esse foi o nosso Papo PC de hoje. Espero você para a semana, no próximo sábado. E eu creio que essas reflexões trouxeram algo ao seu coração. Não se domine pela ansiedade. É você que tem que dominá-la. Como? Cuidando de você. Pensando sobre esses sintomas. Fique alerta. Não com os problemas do mundo. Os problemas estão aí. Se você conseguir resolvê-los, ok. Se não, paciência. Vamos andar com menos condenação, com menos culpa. Talvez você tenha vivenciado uma história de família que os seus familiares colocaram você em um lugar de que você tem que ser perfeita, você tem que ser perfeito, você tem que dar conta de tudo. Talvez você teve que criar pessoas, talvez você teve que cuidar de pai e mãe, talvez você teve que se defender muito de muitas coisas que fizeram com você. E é cansativo, né? Mas e agora? Você, enquanto adulto, o que você está fazendo com isso? Vamos pensar sobre isso. Se não consegue sair deste lugar, busque uma ajuda psicológica, tá certo? Beijo, amo você. Fique em paz. Tenha um finalzinho de semana maravilhoso e um início de semana maravilhoso. Beijo. A Web Rádio Sertão 09 apresentou Papo PC com Valdeci Oliveira.